A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar a terceira e última parte de Isaías, o profeta messiânico. Para ver que Isaías profetizou muitas coisas sobre o ministério de Jesus Cristo, sobre a vida dele. E vamos continuando falando sobre as profecias. No livro de Isaías diz nesta profecia: Ele aceitará voluntariamente nossa culpa e punição. Está lá Isaías 53:7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado a um matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Revelado lá no livro de Mateus, versículo 26, no capítulo 26, versículo 63, diz assim: E Jesus, porém, guardava silêncio, e insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te, pelo Deus vivo, que vos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Também está lá em Marcos 14:61, continuando aqui em Mateus 27:12, diz assim: E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. 27:14, nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Também pode ler lá em Marcos 15:5. Atos 8:32. E o lugar das escrituras que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Então veja que Jesus, mesmo condenado, mesmo sendo judiado, nunca abriu a boca para nada. Como a ovelha, né? Comparando quando a ovelha vai ao matadouro. Ela vai muda, né? Ela vai sem falar nada, sem emitir nenhum som, que ela sabe que chegou a sua hora. Como Jesus também sabia que tinha chegado a sua hora de entregar sua vida para que nós pudéssemos ser salvos. Então ele foi mudo, né? Não falou nada. Ele será sepultado no túmulo de um homem rico. Isaías 53:9. E puseram a sua sepultura com o ímpio e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Revelado lá em Mateus 27:57, diz assim: E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que era conhecido José de Arimateia, que também era discípulo de Jesus. Mateus 27:58. Este foi ter com Pilatos e pedir-lhe o corpo de Jesus, então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. Mateus 27:59. E José de Arimateia, tomando o corpo, envolveu-o no fino e limpo lençol. No 27:60. E pôs em seu sepulcro, que havia aberto em rocha, e ralando uma grande pedra para a porta do sepulcro. Veja que Isaías viu até, Jesus sendo posto num túmulo de um rico. Veja como as coincidências, são grandes, como a revelação divina, ela fala de coisas que ainda iam acontecer, vamos por 750 anos antes de Cristo, e quando Cristo já tinha 30 anos de idade, Então veja que a revelação divina é a pura e verdadeira, não como muitas revelações que tem por aí que são falsas, Como há muitas revelações hoje em dia que são falsas. Veja que ele salvará a nós que nele cremos. Então, naquele que crê, quem crer e for batizado será salvo. Então, nós temos que crer em Jesus Cristo e cumprir com a ordenança, de ser batizado, está lá em Marcos 16:16. Isaías 53:10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Isaías 53:11. O trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará as iniquidades deles e levará sobre si. Quer dizer, quem justificou nosso pecado foi Jesus Cristo,
que levou toda a nossa enfermidade, toda a nossa iniquidade, levou no madeiro, né? Revelado lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Atos 16:31, Paulo falando, né? Aliás, desculpa, foi Lucas, né? Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Mas muitas partes foi Paulo que estava falando e Lucas escreveu no livro, né? E eles disseram, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Romanos 5:8, agora sim Paulo falando. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 9, diz assim, nisso se manifestou a caridade, o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então veja que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos ser salvos. Mas Jesus também entregou-se voluntariamente, né? Quando ali ele estava ali orando, quando começou a derramar o suor de sangue, né? Gotas de sangue, ele estava ali recebendo todo o pecado sobre ele, o pecado daqueles que já haviam cometido e mesmo daqueles que nem ainda tinham nascido, como os nossos pecados, ele já levou ali no madeiro. Então imagina a pressão que estava sobre ele, né? Todo o pecado do mundo sobre seus lombos, mas ele foi voluntariamente quando ele disse, Senhor, que seja feita a vossa vontade, né? Então ali ele se entregou para que nós pudéssemos ser salvos. Foi crucificado entre malfeitores. Até isso Isaías viu, né? Isaías 53:12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Revelado lá em Mateus 15:27. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Cumpriu-se, no 15:28, cumpriu-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. Lucas 22:37. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Então veja que Jesus cumpriu com tudo o que foi escrito no Velho Testamento, né? Até ele ser contado com os malfeitores, foi lá um à esquerda e um à sua direita, né? Um aceitou Jesus, mas o outro recusou a Jesus. Então, irmão, você veja que ali, até na cruz, Jesus, no último momento, ele pode te salvar. E Isaías viu isso. Isaías já tinha ideia de quem era Jesus Cristo, o Salvador. E ele mesmo disse, né, que foi posto sobre os malfeitores, né, e com poderosos repartirá o seu despojo, quer dizer, tudo aquilo que ele tinha, as roupas foram repartidas, né? Ele viu até isso e viu também que ele derramou a sua alma na morte, que ele deu sua vida, né, para que nós pudéssemos ser salvos, né? Contando com foi a morte e foi contado com os transgressores, quer dizer, ele estava ali entre 2 transgressores, né? 2 salteadores ou 2 ladrões, né? E Isaías já tinha profetizado isso e o próprio Jesus disse que tudo isso ia se cumprir porque ele teria que cumprir tudo que estava escrito sobre ele. Jesus restaura os cansados e oprimidos. Isaías 55:3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Revelado lá em Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Atos 13:34. E que eu ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Então veja que Jesus, né,
ele foi ali, ele estava cansado e oprimido, né? Mas ele deu sua vida para que nós pudéssemos ser livres de todas essas coisas, né? Porque nós estamos também cansados dessa vida, né? Nosso corpo, né, vai com o tempo, vai cansando, né? Mas Deus vai o quê? Vai nos aliviar, porque nós não vamos ter mais sofrimento lá no céu, não vamos ter mais dor, não vamos mais ter canseira, não vamos ter mais nada de doença, nós vamos estar livres de todas as coisas terrenas, todas as coisas carnais e vamos ser fiéis com Deus até o fim, né? Para que nós podemos, né, participar da Jerusalém Celestial e não termos mais esses problemas carnais. Porque o Espírito e o corpo glorificado não precisa nem de água e nem de comida, mas a própria glória de Deus é que vai nos sustentar. E essa glória de Deus é eterna, é para sempre. Jesus não vai nos desapontar, Jesus não vai nos desamparar, Ele vai estar sempre presente nas nossas vidas. Aqui a última profecia de Isaías, né? O reino dos céus é o trono de Jesus. Isaías 66:1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o escarbeiro de meus pés. Que casa me edificarei e que lugar seria do meu descanso? Revelado em Atos 7,48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta Isaías. No Atos 7,49, o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Então veja que ali o trono, né, Isaías já revelou que o trono de Deus seria lá nos céus. E a terra seria seu escarbeiro, ou estrado dos pés, né? Como eu já falei antes, estrado, né, aquilo que você põe no chão, normalmente se usa muito em padaria e em açougue, se põe no chão, ali dentro do balcão, porque toda a sujeira que cai entre os vãos do estrado e a pessoa não pisa em toda a iniquidade, em toda a sujeira que está ali, né? É representando exatamente como Jesus está aqui. Ele não pisa nas coisas ruins, porque as coisas ruins estão debaixo do seu pé, né? Mas ele edificou uma casa, não uma casa feita por mãos de homens, mas uma casa espiritual. E essa casa se chama a Jerusalém Celestial. É o lugar de repouso de Jesus e é o lugar de repouso de nossas vidas glorificadas. Então veja que Isaías, ele foi um profeta completo. Ele profetizou desde, né, o nascimento de Jesus, desde da sua vida, desde o seu ministério, o seu martírio, a crucificação e a salvação. Esses são só as revelações diretas de Jesus Cristo, mas o livro de Isaías tem muito mais revelações messiânicas. Eu pus só algumas, porque senão nós falaríamos aqui por muito tempo, né? Mas para você ter uma certeza, leia lá, leia Isaías, né? E tenha uma Bíblia de concordância para você ver as revelações que ele fez sendo reveladas no Novo Testamento, sendo reveladas para que Jesus Cristo cumprisse com tudo aquilo que Isaías profetizou sobre ele. Então, Isaías é um profeta completo, é um profeta que fala, né, e diz da palavra, mostra claramente tudo o que aconteceu com Jesus Cristo. Podemos dizer que Isaías, nessas 3 partes que nós postamos aí, a primeira, a segunda e a terceira parte, né, que eu termino hoje, veja que tem muitas coisas além do que nós imaginamos dentro da Bíblia. As revelações são tão poderosas que nós, às vezes, se deparamos com elas, mas nós só lemos e não paramos para pensar, não paramos para buscar o conhecimento daquilo. Então, nós temos que ler mais profundamente a palavra, meditar mais na palavra, porque ela nos revela tudo aquilo que nós queremos saber. Se você pensa que tudo que está acontecendo hoje já não está escrito na Bíblia, claro que está.
Já estava tudo escrito na palavra, Deus já sabe tudo o que está acontecendo. Mas o único jeito de nós nos livrarmos de todas essas coisas que foi profetizada, tanto no Velho Testamento como Jesus Cristo, é orando para Deus, pedindo para Deus para nos livrar de todo o mal. Porque esse mundo, ele já está no maligno, né? Ele jaz no maligno, não é mais, vamos dizer que ele já está no maligno. Porque hoje o mundo só está pensando nos seus bens próprios, nas propriedades, no poder, no dinheiro, e se esquecendo que nada vale isso aqui na terra. Nada vai ficar para nós sermos eternos. Nós não vamos comprar nossa entrada lá nos céus com a nossa fortuna, com nossa herança, com nossos bens materiais, mas nós vamos comprar pela nossa fidelidade com Deus, pelo amor ao Senhor Jesus Cristo. É assim que nós vamos conseguir e sermos fiéis e corretos até o fim. É isso que vai nos levar à salvação. Hoje nós estamos encerrando essa parte. A próxima postagem nós vamos falar sobre o rei Davi. Será que o rei Davi também profetizou muitas coisas? Mas aguarde. Na próxima postagem vamos falar as profecias do rei Davi sobre Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Não esqueça aí de pôr o joinha, né, para mim saber se você está gostando. Não esqueça aí de se inscrever. Você que ainda não está inscrito, se inscreva, porque tem muito mais coisas ainda para falar. Nós só apenas estamos começando a arranhar a Bíblia, né? Nós já estamos aí postando a 76 já postagem com essas, mas ainda haverá muito mais ainda. E não esqueça de compartilhar com seus amigos, tá? Deus abençoe a todos. Até a próxima, onde nós vamos falar do profeta rei Davi. Amém?